Boa tarde, pessoal. Começando mais um Fala Social aqui, o seu podcast especializado no terceiro setor. Eu sou o Fernando Menezes, assistente social, e tô com a galera hoje aqui que a gente já tava dando risada, cara, que esses caras aqui são demais. Tô aqui com o José do Caripe, que é da Venezuela, o Bernard, que é do Moçambique, e o meu amigo Rafael, que tá aqui representando o Brasil hoje, né, Rafa? Tá, vai ajudar a desenvolver essa conversa hoje. Gente, boa tarde pra vocês, prazer em estar com vocês aqui, viu? Mas antes de começar, eles estão meio quietinhos aqui e tal, mas daqui a pouco eu sei que eles vão começar a se soltar, porque aqui tem muita história aqui. O cara que veio da... Qual que é a sua cidade mesmo, José? Lá de... Maturim, Monagas. Monaga. E o Bernard veio de Maputo. Maputo. Tem muita história aqui, Rafael. Aqui hoje tem história aqui. Vai ser bem legal mesmo. Ação também, vai ser muito bom. Com certeza. Mas antes eu vou falar do patrocínio, né? Porque é ele que mantém esse programa aqui no ar. E, gente, a gente tá precisando. Liga pra nós. Você que quiser fazer uma parceria aqui com o Fala Social, entre em contato com o WhatsApp que vai aparecer aí. Você vai ficar ao lado das maiores feras aqui do terceiro setor, beleza? Pessoal, o Lift Detox Black é um suplemento natural em cápsulas que ajuda você na desintoxicação. Se você está num processo de emagrecimento, de reeducação alimentar, Bernardo, você está em dia, você está em forma. José também. Agora eu tô precisando mesmo, né? Então, pessoas que estão precisando fazer uma reeducação alimentar, mudar os seus hábitos de vida, o Lift Detox Black vai colaborar nessa parte alimentar. É um produto que é registrado pela Anvisa, então você tem toda a segurança de comprar e de consumir ele. E além de você comprar um produto que é certificado, você vai ganhar uma coisa que nenhum outro oferece, nenhum outro do Brasil oferece, que é o quê? O acompanhamento de 2 profissionais que vão te orientar nesse processo de emagrecimento. Então, é só ligar e pedir o seu Lift Detox Black. Beleza, gente? Boa tarde, senhores. Como vocês estão? Tudo bem, José? Bom demais. Como está? Bom. O que está achando do Brasil, José? Bom, aqui no Brasil é uma cultura muito misturada, não? Mas é uma cultura boa. José, você está aqui no Brasil, né, em Sorocaba, há quanto tempo? Já tem 3 anos já. 3 anos. Você, Bernardo, você chegou aqui já um pouco mais, né? Sim, eu cheguei aqui no janeiro de 2013. Então, tem sido uma experiência encantadora, né? Porque além do Brasil, eu já conhecia outros países, ao redor da África, né? E eu vim no Brasil num contexto mais do intercâmbio estudantil. Uhum. E aí acabei girando conexões. Essas conexões já acabaram... Você casou, né? Você casou. Não necessariamente bem antes de casar, né? As conexões mais, assim, no âmbito social, né? Porque eu fui muito envolvido com essa questão social, né? Foi o social que me trouxe ao Brasil, né? Legal. Então, dessas conexões sociais... Na época você tinha quantos anos? 27. 27. Olha, já 10 anos, 37, 10 anos, né? 10 anos de Brasil. E José, 3 anos de Brasil, né, José? Já tem 3 anos já. 3 anos. 3. O José, qual que é a sua formação profissional? Bom, chefe de cozinha e padaria. Toda a minha vida trabalhei num restaurante, em gastronomia. Sim. E aí compartilhei com muita gente gastronomia, diferentes tipos de gastronomia. Árabe, francesa, italiana, espanhola e a venezuelana. E já pensou em montar uma padaria aqui no Brasil? De pensar, pensado. Sim. Já, pero tem que ter investimento, sim. Sim. Porque dá para fazer. Porque escuto quando a gente fala no Brasil que a economia está ruim, que dá. Cara, você não sabe o que tem, então. Porque nós venimos de lá de uma economia que ficou ruim demais. Então, né, José? O senhor veio faz 3 anos atrás, o senhor veio pra cá, né? Logo na pandemia, né? Que tava toda aquela loucura, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? No mundo inteiro. E o que fez o senhor vir naquele momento? Sim, o senhor veio pra cá pra poder melhorar, claro, a situação e tal, mas você escolheu nessa pandemia mesmo pra vir. Porque eu tenho um filho aqui no Brasil. Já tem um ele filho tem aqui. já 6 anos morando no Brasil. Certo. Aí ele ligava para mim, pai, vem para Brasil. Vem. E eu, não, o ano que vem, vou para lá. Aí dando
um tempinho, a ver se a economia melhorava um pouco. Aí, para baixo, a economia ruim demais. Aí chegou um tempo que parei a padaria, tem padaria lá. O senhor tem padaria lá? Ah, lá, sim. Certo. Porque matéria-prima lá, muito caro. Porque o jeito de lá era, você pagava matéria-prima em dólares, então tem que vender em bolívar. Aí, Certo, não dá. Não tem como, né, colocar os valores, né, não tem como... Ô, Bernardo, você, lá em Moçambique, em Maputo, você fazia o que lá antes de vir pro Brasil? Então, eu lá em Moçambique eu trabalhava na área de administração, mas é de administração mais de projetos sociais. Então, eu estava num movimento, ele é um movimento de estudantes, chamado SAIFS. Ele é um movimento que está em mais de 150 países. São estudantes universitários que eles ajudam outros universitários nas suas dificuldades na escola, o que eles precisam, né, aqueles acolhimento. Porque lá em Moçambique tem o quê? Tem muitos casos de estudantes que moram, vou dar um exemplo aqui mais ou menos, são de São Paulo, vão estudar na Bahia. Da Bahia, vão estudar no Rio de Janeiro, né? Certo. Então, são muitas pessoas fora dos seus estados do norte. Então, às vezes, acaba passando dificuldade. Isso em Maputo, Isso né? em Maputo. Então, essa ONG, né? Na verdade, essa ONG que a gente Como tinha que é o lá... nome da ONG? Lá chamava-se ABEMO, né? ABEMO. Mas ela, internacionalmente, é conhecida como AIFS. AIFS, né? Então, ela está conectada... Cada país você vai encontrar esse movimento dentro das universidades para auxiliar universitários. Então, eu trabalhava nessa ONG como administrativo, que recebia estrangeiros, que recebia outros estudantes. Então, eu direcionava eles e podia ajudar. Projetos nas escolas, facilitava esse todo o processo aí da sua integração escolar naquela cidade. Então, aí chegou uma oportunidade de vir para o Brasil ou você tinha outras opções de país? Na verdade, eu Por que você escolheu o Brasil? Na verdade, não escolhi o Brasil. O Brasil escolheu a mim. Porque eu tinha, na verdade, eram 3 frentes. Tinha uma da Suíça, tinha outra do Texas, nos Estados Unidos, e tinha no Brasil. Só que do Brasil apareceu como se fosse flash, que era uma integração de 20 líderes de 20 países, né, para se encontrar em Guarulhos, em São Paulo, num treinamento específico dessa ONG. Então, quando eu vim, já tinha outras conexões também. Eu, quando cheguei, falei, oi, vou para o Brasil? Beleza. Então, foram 20 dias, só que o que aconteceu? Eu fui uma das pessoas que sempre soube aproveitar as oportunidades. O meu visto turista era de 90 dias e o treinamento era de 20 dias. Eu falei, olha lá, eu trabalho aqui, já tô correndo aqui, deixa eu aproveitar o máximo possível. E aí eu tinha algumas conexões, falei, inclusive Sorocaba, que eu tinha conhecido, não conhecia a cidade de Sorocaba, mas conhecia pessoas de Sorocaba. Eu falei, olha, surgiu uma minha oportunidade para o Brasil, eu vou em São Paulo, vou num treinamento de 20 dias, mas eu queria aproveitar mais uns 20 dias curtindo o Brasil para conhecer. Será que você pode me alocar? Pode me receber na sua cara? Força, né? Do alojamento? E a pessoa falou assim, tudo bem, tranquilo, seja bem-vindo. Eu participei do treinamento de 20 dias, após 20 dias, e eu vim para Sorocaba, não conhecia. E aí, chegando em Sorocaba, ele tinha um conjunto de pessoas, né, amigos, e gostaram da minha história de vida, da minha pessoa em si. E essas pessoas falaram, o que a gente pode fazer por você? Eu falei, eu tô sólido, eu tenho meu trabalho, tô fazendo o que eu gosto, né, em Moçambique. Mas, se a gente fizer uma proposta para você vir para cá, para morar, acho que eles tinham a sede, quando a gente fala dessa fala social, é muito importante falar isso, porque eles tinham uma sede em poder ajudar o próximo. Mas ele queria uma pessoa assim que tivesse uma oportunidade que precisa ajudar mesmo. Então, precisava ser ajudado. Exato, queria ajudar. E eu falei, olha só, eu tô bem, mas eu queremos ajudar. Estava bem. Estava bem, não precisava nada. Você não veio para cá, você não veio pro Brasil, tipo, para buscar algo. Exatamente, não. Você veio para você fazer um treinamento de 20 dias. Isso, de 20 dias. E do que era esse treinamento? Esse treinamento é mais de fortalecimento desse movimento que eu falei. Da ONG e tal. Dessa ONG, Entendeu, sim. Entendi. O seu contexto era diferente de alguns. Exatamente. Né? Que vem por outra visão. Por outra visão. O contexto da sua vinda como turista, como... como turista. Você me dá um rolê. Eu me dei um rolê. Mas aí nessa conexão das pessoas falaram assim, mas como que eu vou poder fazer? Eu queria um curso para fazer, uma pós.
e antropologia para conhecer a cultura. Como ele lidava com muitas culturas, muitas pessoas de vários lugares, ele precisava de uma coisa específica isso. Eu falei, então, se vocês puderem pagar uma escola para mim, um curso na área de antropologia, Que legal, eu cara, fico. que legal. Eu sabia, então, escolhe uma das escolas aqui no Brasil, a gente vai pagar para você. Eu disse, opa, Pô, não. Tá melhorando. tá melhorando. Nossa, né? E aí eu Legal, precisava cara. conhecer o Rio de Janeiro, eu fui conhecer uma escola lá, uma escola particular, na Barra da Tijuca lá. E aí aprendi, era um curso de 2 anos, né, antropologia lá, cada mais para cultura mesmo, cultura local e cultura transcultural, né, das nações. Eu cheguei e falei, ó, o curso tá lá, acho que na altura acho que era R$12 mil a formação. Ele falou, a gente vai pagar. Aê. E você ainda calma, então deixa, como um bom africano, preciso conhecer, deixa eu voltar para Moçambique para Conversar falar, com a para família. conversar com a família, conversar com a organização, porque eles mandaram para cá, né? Então eu não posso dizer. Entendeu, com certeza. Então, tchau. É. Então eu voltei para Moçambique, eu me despedi, expliquei, etc. Deu uma oportunidade de avançar. Eles abriram espaço. Na verdade, era um intervalo de 2 anos, porque era o curso, né? Disse, então a gente vai esperar para você durante 2 anos. E o que a família falou? Todos apoiaram, né? Apoiaram? Apoiaram. Legal, né, cara? Apoiaram. Então eu vim, o curso era Rio de Janeiro, era 6 meses, a cada 6 meses eu tinha que ir para o Rio de Janeiro. Então, eu fui bem recebido na época, era um tapete vermelho, era uma coisa... Legal. Aí Assim, começou surreal. seu laço e sua história com o Brasil. Exatamente, Foi nesse começou... período aí. Comecei exatamente conhecendo o Rio de Janeiro, depois morei lá quase 2 anos foi do curso, mas tipo, a residência temporária era Sorocaba, né? Então eu ia e voltava, né? Mas esse aí começou, e daí, quando terminei a minha formação, e aí surgiram outras oportunidades. Você não quer desenvolver alguns projetos sociais? Desenvolver Você foi abraçando. Eu fui abraçando. Terminei a forma, aí tive que sair do visto estudante, porque o visto estudante era 2 anos, eu tinha que mudar, só que assim, nesse processo, houve uma emenda da lei que disse que se um estrangeiro está no Brasil, acho que depois de 1 ano ele podia ganhar uma permanência. Eu aproveitei aquela permanência, Já aproveitou. e aí E eu consegui o visto de permanente. Aí, tem validade até 2025, né? Não, 2026, ainda tenho mais do um- chão. Mas aí aproveitei essa oportunidade, aí me envolvi com vários projetos sociais aqui em Sorocaba, na Zona Norte, Que legal. com vários grupos, né? Tudo de rua, né? Projetos esse- assim, dentro das escolas. Calma, nós já vamos falar disso. Sim. Calma. Não, calma. Eu quero. Porque eu tô pensando aqui, fazendo o paralelo pode crer. dos Sim. países Sim. aí da Venezuela, Tudo bem. do Moçambique. Porque aí eu começo aqui na minha cabeça, eu começo a falar, começo a debater sozinho aqui. Porque você veio num contexto, assim, vamos dizer, você veio com uma estrutura mínima, né? Sim. Você veio com o apoio de uma instituição, você veio com documento, você veio com um local para ficar, num contexto praticamente de um intercâmbio, Sim, né? sim. O José já é outra história, né, José? Eu escutando aí é diferente. Diferente. Porque quando nós chegamos aqui no Brasil, eu cheguei lá na Roraima. Lá, Você fez aquela trajetória mesmo, né? lá fiquei 1 mês. Você veio por Roraima, como muitas famílias da Venezuela estão chegando, fez aquele... Pero ainda lá estava a fronteira fechada. Por que tem que entrar por Roraima? Porque é a fronteira mais... É a fronteira. É a mais próxima ali, é a forma mais fácil de chegar? Sim, porque fica pertinho de Venezuela aí. Uhum. E como que foi lá? Uma luta? Lá em Roraima não. 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 Eu cheguei lá e acolhi uma família lá, de lá de Venezuela também. Aí quando chegou o esposo da amiga de nós lá, eu falei com ele, se você tem alguma coisa que fazer, pronto. E aí quando olhou assim, segunda-feira, vamos trabalhar. Pedreria, tá bom. Aí empecé a dizer, 1 mês. 1 mês chegaram os passagens de avião, aí Sorocaba. Sorocaba. E cheguei a Sorocaba e foi difícil porque estava tudo fechado. Eu falo assim, o contexto é diferente por quê? Porque a Venezuela passava por uma situação de financeira complicada, né? Ainda tá. Ainda está começando a se recuperar agora. Tá livre. E o que a gente acha é que a Venezuela é um país pobre. E pelo contrário, a Venezuela é um país, maior jazida de petróleo do mundo, né? Tá lá. E é um petróleo limpo ainda. Que é mais fácil no processo. Eu tava vendo sobre isso, que o petróleo deles lá é mais fácil
o processo dele, mais limpo, né? Porque ele tem muito petróleo, mas ele tiver um processo mais caro, então de lá é o que é o mais limpo. Nós moramos lá perto da faixa petrolífera del Orinoco. E sempre a gente falava lá que ali só tinham betume, que não prestava, que nananá. Sabe quanto tem aí? Uma reserva de 360 anos. 360 anos de petróleo. De petróleo. Caramba, né, cara? E americano sempre falava que não, isso não presta, esse betume, isso não serve. É um petróleo pesado. Certo. Aí quando o Chávez chegou ao poder, aí começou a fazer estúdio aqui, estúdio lá, chamava gente daqui, de lá. Aí começou, vocês falaram que não prestava, mandou embora todo mundo. Todas as empresas, Halliburton, Slumber, todos os estrangeiros que estavam lá, mandou embora. Aí começou a debacle. Fechou por aqui Estados Unidos, fechou por aqui. Por isso que a economia ficou ruim. Não porque o governo era malo, era ruim, não. Estados Unidos fechou todas as portas. Se Brasil ia fazer um negócio com Venezuela, aí parava. Estados Unidos mandou parar. Mandou para outro, aí ficou. Agora, a economia vai sustentar assim, se não tem uma entrada? Agora, aí eu tenho uma curiosidade para perguntar para os dois agora. Qual que foi o primeiro impacto quando vocês chegaram no Brasil? Qual que foi negativo, positivo? Era aquilo que vocês esperavam? Fala você. Não, vou falar. Bom, nós lá na Venezuela aprendemos a trabalhar muitas coisas. Eu dirijo o caminhão. Você é da região do Caripe, né? Mas ao oriente do país. Caripe. E, agora, e ultimamente morava em Monaga. Em Maturim. Maturim. Então, lá nós aprendemos a fazer diferentes tipos de trabalho. Eu mexo com caminhão, dirijo o caminhão, mexo com cozinha, chefe de cozinha, padaria, faço garçom, solda elétrica. E agora no Brasil... Pintura também. Eu nunca imaginei estar no Brasil agora. A troca que fiz foi... Deixei tudo que aprendi lá. Sua casa, deixei tudo. E aqui no Brasil deu uma oportunidade. Mexer com parte elétrica de carro. Em minha vida eu não mexia. O senhor tá mexendo aqui então? Então, eu tinha carro lá e eu mexia meus carros. Arrumava aqui, arrumava lá, já. Quando chegou aqui, fizeram um teste. Acho legal os carros que ele fala que tinha lá, né? O Maverick, Range Rover. Então, mas o senhor aprendeu a mexer aqui na parte elétrica? Já tinha um conhecimento lá? Eu tinha um conhecimento. Já tinha um conhecimento. Aqui, aí quando veio pra cá, surgiu a oportunidade pro senhor. E aí desarrollei mais. E o mais, assim, o senhor nunca tinha trabalhado lá nesse trabalho de mexer com... E aqui o senhor resolveu mudar tudo que o senhor sabia fazer lá para começar, né? E isso é muito bom, cara, porque você não só saiu do seu país, né? Porque isso é sua cultura. O senhor tá com quantos anos hoje? Eu fiz agora, 6 de novembro, 57. Então, 57, né? O senhor veio para cá com 43, né? 42, 43 e tal. Então, o senhor passou 42 anos lá, né? E o senhor vem para cá, pro Brasil, e chegar aqui no Brasil... mudar toda a sua profissão, no caso, fazer uma coisa nova. Tem que ter coragem, né? Isso, tem que ter essa coragem mesmo. Não ficar se lamentando, né? Ter uma atitude, né? Que o senhor fez. Então, tá, parabéns, é muito bom isso, hein? Nós falamos assim, com lamento não vai fazer nada. Se a gente fica lamentando, não, aí não vai fazer nada. A gente tem que ir para frente. Com certeza. Resolver. Legal, então, mano. Lá na Venezuela, esse jeito, assim, a gente aprende a fazer muitas coisas para que, ou seja, se preparar para um futuro. Com certeza, legal. Eu me preparei lá e agora estou no Brasil, na troca de cultura. Graças a um projeto social de meu amigo Fernando Menezes, estamos fazendo um curso de alimentação. Aí em CEAGESP, não? Sim. Quando chego lá, olho o que está falando a professora,
E eu ficava assim, nossa, todo o que ela está falando aí, já nós aprendimos lá. Que legal. Todo o que ela falava, aí eu dava umas dicas para melhorar aqui, melhorar, porque já eu Já tem, passei. né? Com certeza. E ela ficou muito contenta também. Que legal. E sempre, eu sei, esto, e aí eu falei com eles, vocês querem aprender cultura venezolana? Não tem problema. E eu estou aprendendo de vocês. É. Eu fui numa festa esses dias, cara, eu achei uma... Ele me convidou uma festa da igreja lá, e aí eu vi Você estudou antropologia, né? Uhum. Aí eu vi a pura antropologia acontecendo ali. Venezuelano, brasileiro, americano, que tinha um pessoal lá da igreja, né? E aí um trazia um prato de comida da Venezuela, outro do Brasil, e aquela mistura acontecendo. Era a pura antropologia ali acontecendo no momento, né? Cara, era legal pra caramba. Qual comida gostou mais você? Gostei mais do... Comida da americana. chicha. Venezolana. Chicha, venezuelana. Cachapa de milho. Todas lá. É bom. Guacamole. E aí voltando, pra gente não perder. E você, Bernardo? O que você... Quando você chegou no Brasil, você falou... Então, eu tô hoje com uma mente antropóloga, né? Tipo assim, o antropólogo, ele vê tudo bonito, né? Tudo diferente, não vê? Não tem uma... Mas, o que eu cheguei, vi uma terra de uma oportunidade, entende? Uma oportunidade de crescimento, de aprendizagem, muito acesso à informação, muito conteúdo. Você tem muito acesso de crédito, muito acesso à informação, acesso à educação, você pode fazer o curso que você quiser, tá muito facilitado no Brasil. Mas o grande meu choque foi o fato que boa parte da população não estava colaborando, não estava aproveitando as oportunidades. Então, o choque de muita reclamação, muita reclamação, falta de compromisso. Tipo, as pessoas, elas prezam muito mais por ter, não por ser. Isso foi um choque muito grande. As pessoas não respeitam o processo de adquirir as coisas. Eu venho em um contexto que você precisa estudar, você precisa passar um processo para você adquirir alguma coisa, né? Uhum. E quando cheguei aqui me deparei com tanta facilidade que tem, talvez seja por isso, as pessoas querem coisas muito imediatas, são muito imediatistas. Então isso foi um choque muito forte do ponto de vista cultural e para mim. Então, mas no geral, algumas oportunidades eu acabei abraçando, né? Acabei abraçando. Então lá, por exemplo, eu era formado na área de mídia e comunicação. Né? E aqui, do ponto de antropologia, hoje estou formando fazer outra graduação, né? Na área de arquitetura e urbanismo, né? Arquitetura. Então, eu estou aproveitando as oportunidades que o Brasil tem, porque lá, por exemplo, no Moçambique, o ensino é muito rígido, assim, não? E as coisas são muito mais, o ensino é muito caro. E tem muita qualidade. Por exemplo, tem muita qualidade o ensino, mas ela é muito cara. Não tem muitas coisas. É muito burocrático também. Então, mas aí você fala, nesse sentido, Moçambique ele não consegue entregar mais acesso à educação a toda a população? Então, não consegue. Tem acesso, mas não é como aqui. Aqui tem mais. Aqui tem muito mais. Hoje, se eu quiser fazer uma engenharia... Você também percebe isso na Venezuela? Não. Lá na Venezuela, ele tem acesso. Tem acesso. Lá tem a Universidade Bolivariana de Venezuela. Ele faz faculdade de engenharia, advocacia. E tem gente de Nigéria que vai para lá. Fazer o curso. Fazer faculdade, são engenheiros de lá. Estudaram lá. Medicina. Por quê? Porque como tem campo petroleiro, Nigéria tem campo petroleiro também, África lá, e eles fazem intercâmbio. Mas quando eu falo do acesso, nem porque lá não tem cursos, tem os cursos. Mas vamos lá, eu falo acesso de forma de como que você consegue acessar o ensino superior. Por exemplo, se eu não consigo passar no Enem, entende? Eu tenho FIES, né? Não sei se ainda está funcionando, mas tenho FIES. Estou falando nesse sentido. Ou mesmo tem algumas... Olhando, se eu não quero... se tem uma faculdade muito mais cara, por exemplo, se a USP, por exemplo, né? A USP eu não consigo, né? Você vai para uma mais barata. Ou, não, a PUC, né? A PUC, sei lá, que é mais cara. Eu consigo, dentro da cidade, do estado, encontrar um pouco mais em conta. No Moçambique, não, no caso.
Entende? Não Tem pouco meios de você... né? Exatamente, de Tem poucos você... meios de você, que nem o Burkina está falando no Brasil, ele tem bastante meios, mas as pessoas preferem Elas, ver lá do... digamos, Na verdade, não é prefere, acho que é cultural isso. Isso é cultural. Elas não gostam, assim, no geral, não tô falando assim, no geral, muitas pessoas gostam muito de facilidade. Entendeu? Por exemplo, quando eu vim aqui, em 2013, eu fui fazer o meu teste de conhecimento. Porque as pessoas falavam do Enem, por exemplo. O Enem é o exame mais temeroso, o universo, tudo, né? Eu fui fazer um teste do Enem sem estudar. Certo. Eu me matriculei lá, fiz a inscrição, disse, eu vou testar meu conhecimento, até que ponto? Só para eu pra ver ver. um nível, né? Certo. 2014 que eu fui fazer isso aí. Eu fiz o Enem, sem estudar lá, e eu tive uma pontuação de 670 pontuação. Sem estudar. Sem estudar. Então, ainda com o meu português ainda do Portugal, que não era... Agora estava um pouquinho mais tranquilo, né? E aí eu fui ver, nessa época, 529, eu lembro muito bem, 529 mil estudantes zeraram a redação. Eu tinha minha redação aprovada. Então, então eu fui ver que não é uma questão do sistema ser ruim ou de ser difícil. Nunca está muito facilitado. E aqui as provas são objetivas. Lá são dissertativas. Tem que escrever. Tem que escrever. Então, tem tudo... Entende? Tem tudo, mas então, é isso que você está falando, foi bem colocado, porque o formato do aluno, desde começa do parquinho, desde o formato do ensino, que tem que colocar na mente da criança, para ela conseguir, né, a chegar nesse ponto aí, não achar que o Enem, não achar que outra prova seja difícil, porque eu coloco na mente da criança, né, na verdade eu ensino a ela pensar, a pensar, porque a criança vai desenvolvendo dela, para ela pensar, né, cara? Para ela desenvolver e conseguir fazer, que nem você está falando, o ensino lá da sua cultura é um ensino que já mostra isso, não é? Dissertativo. Sabe? Claro. Então eu creio nisso, que não é o eu, mas a cultura que está pregando, o ensino nosso, por ser antigo, tem que mudar. Ele tem que mudar essa parte para quando para a criança, se ela quiser ser um engenheiro, se ela quiser ser um professor, um médico, ela não enxergar a dificuldade. Já ele vai encaminhar. Exatamente. Entendeu? Porque Isso ela enxerga a acontece. dificuldade. Sim. Porque Um bloqueio, eu né? não sou formado, eu não tenho formação, eu só fiz alguns cursos e tal, e eu não fui buscar essa parte aqui. Mas olhando você falando e tal, eu creio. E hoje eu tenho um filho, eu vejo esse lado que tem que ensinar, as escolas têm que mudar o ensino. Mudar para depois... É mentalidade. Mentalidade, né? sim. É mentalidade. É mentalidade. Né? ¿Sabe qué acontece? Ve? Nós trazimos de lá de Venezuela una neta, de 2 aninhos, 2 Ah, anos. 2 anos. Aqui já tem 5. Certo. Ela fala português, Josmari. Josmari. Já ela tem 5 anos e já ella lê. Tá vendo? E É o ensinamento. ensinamento na casa. É na casa, Mas né? lá na escola tem menino mais maiorzinho que ela e não sabe ler. É porque ela vai pra escola e vocês fazem um reforço em casa. Isso. Né? Entendeu? É diferente. Já muda totalmente, né? Muda. Isso vai de família a família, né, cara? De pessoa a pessoa. Agora, viu? Falando ainda em diferenças, a questão cultural. Você acha que o venezuelano e o brasileiro tem muita diferença? Tem sim. Tem? Tem sim. Tem em Moçambique? Tem bastante. Tem? O que vai diferir muito a cultura, né? Claro, que tem sempre... Os antropólogos falam que não existe uma cultura superior que a outra, né? Uhum. A gente tem que apreciar as diferenças, né, de cada cultura e a gente aproveitar, assimilar o que é melhor pra gente ou o que para saber conviver. Também para saber lidar com o próximo. Mas toda cultura tem uma cosmovisão, entende? Tem uma forma de ver o mundo. Por exemplo, se você vai construir uma piscina, por exemplo, num contexto africano, se eu vou construir uma piscina de 1.000 metros quadrados, eu tô contando o quê? Eu vou fazer uma 1.000 metros quadrados para convidar os meus amigos, os meus familiares, para fim de semana vir curtir aqui. Família. Exatamente, o senso de família. Mas talvez num contexto local, eu vou construir 1 metro quadrado, para quê? Para eu desfrutar a abundância sozinho. Tá ruim? Não tá ruim. São perspectivas diferentes de se enxergar. Por exemplo, se eu compro um carro, eu falo assim, um carro, por exemplo, em Moçambique, se um cidadão ele compra um carro de 7 lugares, ele está perspectivando quem? Eu tenho filhos, ou tenho colegas da escola que não tem, para eu dar carona para poder proporcionar isso. O senso. Uma consciência coletiva. Coletiva.
chamado até num contexto africano, o Jama, é nós, né? Então, o Legal, que é meu, cara. o que é meu é seu. Ah, Tanto que, por exemplo, quando fala assim, quando você, por exemplo, eu vejo o Fernando, que o Fernando é um grande amigo, tá lá, ele fez um doutorado lá, um PhD, alguma coisa. Eu tenho tanta alegria como fosse eu. Você, o Fernando, a alegria dele é a minha alegria. O senso de comunidade é muito forte. É como se a comunidade vencesse. Vencesse, exatamente. A nesse vitória sentido. da comunidade, né? Exatamente. Por exemplo, o fato de eu estar aqui no Brasil, não, eu conheço o Fernando, tá no Brasil. É como se eu pertencesse, né? Com a família. Então, é uma extensão, né, um do outro. Exatamente. Esse aqui são perspectivas, lentes diferentes da cultura, como se enxerga. Na América Latina, acho que a gente não tem essa cultura, é mais individualista aqui, né? Eu podido olhar Apesar aqui que isso no é Brasil. do berço da África já, né, cara? Mas não, querendo ou não, tem alguns traços. Por exemplo, o Brasil ele tem um lado que é positivo em termos de diálogo social. Só que acontece nas tragédias. Acontece uma tragédia, o Brasil é muito solidário. Ah, tá, entendeu. Ele ajuda. Entendeu. Mas no dia a dia não tem Não, isso, não tem essa tem que cultura. acontecer algo. Tem que pra acontecer ter- algo Pra ter, né? para acontecer. Entendeu? Então, desse lado, o Brasil, desse lado de solidariedade, o Brasil é muito forte. Ele isso é algo louvável, positivo. O que você nem encontra, por exemplo, em algumas culturas moçambicanas. Não tem isso. Não tem isso, essa cultura de cada governo que pode ajudar. As pessoas, talvez mais familiares, assim. Mas só que no dia a dia, do outro lado, elas se apoiam, se ajudam, porque sabem que hoje sou eu, amanhã Entendeu, cara? Legal. é você, né? Legal. Então, mas por isso que cultura a gente É relativo, traz, né? É relativa nesse sentido, porque a gente vê em coisas positivas e algumas coisas não sejam negativas, diferentes do que a gente foi formado, né? E você, José? E você? Lá na Venezuela a cultura é acolhedora, porque nós somos lá muito acolhedores. Nós compartilhar. E a gente lá não faz valer fala assim, humanismo, não fica ignorante a las coisas que está acontecendo. Lá, ele brinda apoio. Os turistas que estão indo lá agora, eles voltam e falam que, nossa, que não é o que está falando a gente de Venezuela. A população lá é muito acolhedora. É muito... Eu percebi que o venezuelano ele é muito politizado também, né? Ele acompanha as notícias. Acompanha, sim. Né? Porque, para se vai falar uma coisa, tem que Não, saber tem como que vai ter, falar. né? É o fundamento. Tem É que ter, né? fundamento. Tem que saber de onde tá vindo. Eu a vou informação olhar tal. e ler muito. Eu leio. E sempre debato com meu vecino lá, este, o outro aí. Né? Troca de cultura. Legal, cara. E em quanto a gastronomia, bueno, aqui estamos... Não, aí calma. Aí eu já acho que o Brasil, na parte da gastronomia não fica... Com certeza. Ele Ganha. É porque o brasileiro é muito criativo, né? E o brasileiro, ele, de uma forma geral, ele é muito criativo no que ele faz. Isso ganha. E é uma mistura, né? Muito inteligente, É uma mistura, né? E o Brasil tem muita coisa da África, muita coisa da Ásia, né? Tudo americana. Eu acho legal que Venezuelana agora, vocês vocês saíram lá da sua cultura e tal. E o apoio que vocês têm aqui, né, mano? Vocês vieram aqui, né, a sua história e a história do Sr. José também, que veio pro Brasil, né? E tá aí, ó, tá firme e forte, tá focado. Isso é muito bom. Porque a gente, que nem você falou, né? A gente olha aqui nosso lado e às vezes a gente vê muita pessoa focada só na reclamação, na dor. Sim. E não Lá busca tem, melhoria. vocês têm... O brasileiro, ele tem um hábito, né? A gente tem que se incluir também, né? Com certeza. Quem nunca se pegou falando mal do Brasil? Quem é Com brasileiro? certeza. Nós Valoriza, temos né? esse hábito de falar mal do Brasil. Em Moçambique, na Venezuela, tem essa coisa? Porque a gente tá aqui, a gente tá... puta, aqui, esse país aqui vai pro verdade. buraco. Ai, aqui tudo é ruim, aqui não sei o quê. Lá também, vocês percebem isso também? Ou... Bom, tem gente que saiu de lá, o problema que aconteceu, a economia, Sim. ainda estão fora e fala mal de lá. E eu não falo mal. Mas do uma meu coisa é país. falar mal do país e outra do governo, né? Porque O brasileiro às vezes fala mal do país, né? quando eu escuto
a gente do Brasil falar mal de seu país, a economia tá ruim, que chorar aqui, chorar lá. Cara, você não sabe o que tem. A riqueza, né? Brasil é um país rico demais, bom demais. Quer olhar uma economia ruim? Vai lá. Vai lá. Eu, 2, 3 dias não vai ficar lá. Já vai chorar. Vai já. chorar. Ela vai chorar de verdade. E a gente lá está resistindo. Uhum. Né? Faz um jeito para comer. E come. Né? Quando eu falo com gente aqui no Brasil, e ontem falei com um motorista do caminhão. Estava lá fazendo um serviço. E ele falou para mim, esse carrinho que está ali, quem é o dono? E eu fiquei assim. E eu falei para ele, eu? E ele olhou, você? Você é estrangeiro, não? Sim? Quanto tempo tem aqui no Brasil? Eu, 3 anos. Nossa, já você comprou um carrinho? E, sim? Então falou para mim assim, parabéns. Porque tem brasileiros aqui que têm toda a sua vida e nenhuma bike a comprar. Assim Não falou. tem uma bicicleta, Nenhuma né? bike. E eu não, eu comprei. É isso aí, senhor. Você tá Estou trabalhando. trabalhando, tá se virando. Tem cabeça, É. tem educação financeira, né? Tem Tem uma mentalidade, disciplina A mentalidade, não para é? conseguir as coisas. E Moçambique? Vocês reclamam também do Moçambique? Olha, eu falo moçambicano. Né? Moçambicano. Moçambicano. Ele fala mal do país dele? Olha, eu acho que ele não fala tanto quanto aqui, né? Como fosse o brasileiro. Aqui acho que é muito acentuado, né? E que talvez uma cosmovisão, assim, digamos... Tá voltando à cultura aí, Volta. né? É que o moçambicano, ele nasce sabendo que ele vai sofrer. Ele Já vai- tem isso E já tá impregnado já dentro, é entende? coercitivo nele. Que sofrimento faz parte de aprendizado de uma linha que ele tem que superar, né? Talvez se comparado com aqui, não. Aqui ele nasce que o sofrimento não faz parte da vida dele. É. Por isso, quando acontece, as pessoas se montam suicídio, se matam, alguma coisa, não conseguem, né? Ele não consegue lidar com a pressão, com a Mente tensões. fraca. A mente que precisa cultivar, talvez seja muito mais forte nesse sentido. Mas ele reclama, talvez falta algumas oportunidades. Entende, moçambicano? Ele reclama bastante. Puxa, falta algumas oportunidades. Poderia ser melhor aqui. Poderia ser melhor aqui É, e tal. Mas ele tem muito orgulho de ser moçambicano. Tipo, Então, isso aí, isso nós, assim, essa é a minha visão de não valorizar. É. Não valoriza os profissionais de cultura que nós temos aqui, né? Nós temos isso já. Valorizar fora, né? Olhar outra cultura, pode perceber as roupas, valorizar a cultura de fora, que são melhores. E não enxerga que o nosso país é... E eu acho que começa também pela valorização da história, né? Sim. A gente valorizar nossas raízes como povo, É tudo como, uma educação, né, cara? como início de nação. Eu acho que o Brasil ele tem um certo conflito nisso daí, né? Não é tão forte como como na África, né, por exemplo. Porque aquilo que eu falo, quando eu começo a olhar o Brasil, claro que eu sempre dou razão, né? Hoje faço defensor do Brasil nesse sentido, porque Não, eu você sou é brasileiro agora. Eu sou brasileiro de coração, né? Tenho um filho brasileiro, minha esposa é brasileira, então tento olhar nessa perspectiva para não ser engolido com a cultura de reclamar também, né? Porque eu sou muito grato ao Brasil pelo tudo que me ofereceu, né? Me hospedou, então tenho criado minha carreira aqui, então muita coisa. Mas quando você começa a olhar para outros países africanos, você encontra povo. O que é um povo? Um conjunto que compactua com a mesma língua, com o mesmo modus operandi. Quando você vai para o Brasil, você tem população, você não tem um povo brasileiro. Legal, cara. Então, isso aí é difícil você conseguir, porque nós estamos aqui no Sudeste. Então, no Sudeste aqui, a nossa forma de enxergar a economia, a vida é outra. Para as pessoas que estão no Nordeste, é outra perspectiva. Então, essas realidades, né? realidades, elas são diferentes. Então, no Brasil, mas com um contexto totalmente diferente. Então, a tendência do ser humano é que vai reclamar, né? Mas se você olhar num contexto geral, de norte ao sul, né? De este a oeste, né? Você vai encontrar que o brasileiro é muito patriota. Ele tem orgulho da sua nação. Ele defende a bandeira. Ele gosta do Brasil, sabe? Eu sou brasileiro, entende? Ele tem esse lado. Se você olhar em todo lugar do mundo,
tem pelo menos um brasileiro. Igual Você vai no Iraque, você vai encontrar um brasileiro. tem um brasileiro lá. Tem lá. A gente consegue ver isso nas tragédias, né? Mas tem um brasileiro lá. Mas como onde que não entende? Vai chegar em Marte, vai ter um brasileiro lá. Então, o brasileiro é como se fosse uma mãe, assim, das nações, assim, digamos assim, uma força de expressão. De uma mãe das nações. Então, ela é uma cultura inclusivista, ela é bem aberta, é mais contextual. Algumas reclamações é muito mais, talvez, pela forma como foi implantada isso, né? Como ele foi educado a isso, né? Talvez não valorização. Por quê? Porque, às vezes, muita coisa, o filho bastardo, não, essa expressão também, não quero que seja interpretada de uma forma errada, mas quando você tem acesso, por exemplo, tem aqui acesso a esse salgado, né, a comida, você talvez não dê valor. Você está acostumado. Quantas refeições, por exemplo, você tem, Rafael, né? Rafael, quantas refeições você tem por dia? Umas 4. 4 refeições por dia. Mas você, talvez, está no modo automático. Você não... Eu entendo. Você vai comendo, porque você tem fome, vai. Mas, para talvez algumas culturas que tem 2 refeições por dia... Você tem uma. Entende? Mas a gente vai conceder 2 para não entrar mais no nível. Que tem uma janta, um almoço e uma janta, 2... Ele leva isso com o maior afinco possível. Gratidão enorme. Com maior gratidão. Então, ele dá muito valor a isso. Com certeza. Por exemplo, aí, a questão, por exemplo, de mesa, por exemplo, na cultura africana, ela é muito importante. Por exemplo, meio-dia, eu vou almoçar com a minha família. Então, entendeu? Não tem nenhum compromisso. A família eu tô lá porque é um período que é um período de prestação de contas. Ou de conversa mesmo, de desabar. Conversar, falar sobre... Da família conversar, saber o que um tá acontecendo. E na mesa. Então, o almoço e a janta. Então, você tem esse lado. Então, quando eu tô acostumado aqui por exemplo, eu cheguei aqui, quando cheguei, olha, eu choquei. Um dos culturais foi da comida. Eu cheguei aqui, café da manhã, 8 horas. Tá? Depois aí, 9 horas tinha uma sobremesinha lá. Uma fruta. Uma fruta aí. Depois aí, 10h30 tinha um cafezinho lá. Então, depois aí, meio-dia almoço. Depois de meio-dia almoço, café da tarde. Depois de café da tarde tem um outro aí. Aí janta. Tem a janta. Depois da janta ainda tinha um café da noite. Eu falei, calma. Isso, eu comecei, isso mesmo. É Brasil, né? Isso é Brasil. Exatamente, fartura. Mas isso aí talvez, de alguma forma, eu consegui reduzir, cortar algumas coisas, porque eu falei que isso não vai fazer bem para mim. Entendeu? Porque você vai comendo. E vai ficar adaptando-se a isso. Exatamente, porque o que é alimentação saudável? O que é comer bem? É variar os alimentos. Com né? certeza. Agora, se eu como, por exemplo, Moçambique, olha, a gastronomia moçambicana, não sei como que é na Venezuela. Por exemplo, se eu como peixe hoje, eu posso comer peixe talvez sexta-feira, não posso repetir essa alimentação no almoço. Se eu como frango hoje, por exemplo, se o almoço é frango, à noite tem que ser diferente. Porque a ideia é esse nutriente circulando no organismo para você poder nutrir muito bem o seu organismo. Eu não posso repetir. Vai repetindo arroz, feijão. Feijão. Então, em 3 dias eu estava já exausto. Não tem outra coisa, por favor. O brasileiro... Não tem outra coisa. Como é que o povo consegue comer todos os dias a mesma coisa? É legal, então, cara, essa versão. E é engraçado que isso é tão forte na nossa cultura que quando o cara fala... o brasileiro não consegue ficar 2 dias sem comer arroz e feijão. Nossa. Eu não, tô sentindo vontade de comer arroz e feijão. Sente falta mesmo. Você vê como entra na cultura, né? Mas é cultura, a gente tem que aprender. Hoje eu como de tudo e tal, tô lá. Mas mesmo se abster em alguns certos alimentos, toma café, alguma coisa, eu não tomo às vezes moderado, para você conseguir poder equilibrar a situação. Porque quanto mais você for comer, você vai querer. O seu organismo, ele não fica... Eu sou muito energética, tipo, tem que queimar e avançar, né? Avançar. Mas é preciso equilibrar para as minhas entender, equilibrar. Senão, ou eu fico doente. Obeso, né? Obeso, alguma coisa. Agora, essa questão do brasileiro ter muita fartura, aí ela gera uma outra questão, um outro problema. Eu acho que é o desperdício, né? Desperdício. Não, e essa questão que você falou do desperdício, por exemplo, até hoje. Por ter tanto, a gente não... Até hoje, olha, Fernando, vou te falar, trabalhando com você, até hoje. Se eu compro aquele pão de forma em casa, que é para uma semana comer, sim. Se ele sobra, eu como até o último, ainda que fique até com bolor, até hoje. Eu tiro ali, separo ali e eu como, porque eu sei da realidade onde que eu já passei, que já vi a situação. Se compra pão francês lá,
ressecou, ela tá seco lá. Joga fora. Joga fora. Eu não. Eu como até aproveitar. Porque eu sei da realidade que o que tinha, talvez daquele pão francês, que era para 2 pessoas comer aquele pedaço para cortar. Então, cara. Hoje. Entende? Eu valorizo os mínimos detalhes. Eu dificilmente jogo comida, mesmo que tenha vencido. Que dá pra aproveitar. Que dá pra aproveitar, eu aproveito o máximo possível. Por quê? Claro que hoje talvez não tô numa situação daquela, mas eu falo assim, sempre lembro das origens, e vejo, até talvez minha origem não tanto, mas primeiro das pessoas com que eu já vi. Eu falei, olha só, até água, por exemplo. Aí quando você chegou no Brasil e viu o que acontece aqui, você ficou... Teve uma vez... em choque. Teve uma vez que eu fui Porque pra... o Brasil a gente desperdiça Tem, comida, né? desperdício bastante, né? Hoje, Tenho... eu fui a trabalhar e perto do trabalho lá, fica uma lixeira aí. Tá uma padaria pequena, hein? Nossa, deu muito dor quando eu fui a jogar o lixo da firma. Nossa, muito pão. Nossa, isso dá um dor grande, porque eu lembro de minha gente lá, que para comer um pãozinho agora tá ruim. E aqui jogam. Nossa, e olhou assim, vinha um cara que faz reciclagem. Nossa, deixou a lixeira vazia. Vaciou a lixeira. Porque não levou. Mas eu acho que não é esse... O brasileiro tem esse mau hábito, não é só com alimentação, não. Eu acho que é com energia, com água também. Eu acho que só o americano que quer mais, né? Porque o americano, o cara, eles são muito consumistas. Então eles compram roupa e joga fora e compra outra, né? Então tem... Não, mas porque aquilo, né? Tem um versículo bíblico que diz que quando alguém tá com fome, o amargo é doce, né? Então, quando você tem muita fortuna, você não dá valor. Não, isso que você tá falando quando você passa por uma situação que é aí que você sente aquilo, né? Você sente aquela dor, aí você consegue ser grato. Quando você começa a ter certos alimentos ou acesso a certas coisas, você começa a ter uma outra visão de ser grato. Então, eu creio que tem certas pessoas que ela tem que passar por uma dor para ela poder ter a consciência, né, de ser grato por aquilo e tal, porque se você não ensinar meu filho e der joga fora, ele não vai ser grato por aquilo, vai desperdiçar, né? Então, eu creio que tá de dentro de nós aqui, ó, a gratidão. E tem que vir, passar por algo para poder superar e sentir essa gratidão. Então, agora eu vou falar de Lift Detox Black, já que a gente tá falando de alimentação, né? E não existe alimentação melhor do que o Lift Detox Black para você que está começando uma reeducação alimentar. É um produto em cápsulas que você vai adquirir, ele ajuda você numa reeducação alimentar. Vai aparecer aí na nossa propaganda, no nosso telão aí, e também auxilia na perda de peso, estimula o metabolismo, ajuda a eliminar toxina, impureza, contribui para uma pele melhor, contribui e ajuda em tudo. E além disso, é um produto registrado pela Anvisa, então você tem toda a segurança de comprar e de consumir para começar uma alimentação melhor e mais saudável, você que está procurando perder peso. Beleza, gente? Lift Detox Black. O moçambicano, ele é preocupado com o corpo? Igual o brasileiro ou não? Ele é preocupado, sim, mas talvez não num nível mais esportivo. Mas é uma Qual questão... que é o esporte lá do Moçambique? Tem o futebol, tem tudo. Não, mas basquete, o principal acho que lá. É o futebol mesmo. É o futebol? Apesar que é um time ruim, né? Tipo, não se destaca, enfim. Mas, desculpe, não sei a realidade agora, né? O Brasil tá meio ruim das pernas. Mas é uma questão... você vai entender um contexto... Quando você olha para o continente africano, Moçambique no geral, não tem como muito dissociar isso com a escravidão, né, a colonização. Porque o que acontece? Quando vem a colonização, e aí depois foram 500 anos de colonização, então você pode entender isso, fatores psicológicos, sociais, as pessoas presas, enquanto o Brasil... Sorocaba tem quantos anos? 300 e alguma coisa. O quê? Sorocaba tá com quantos anos? 369. Então, olha, 369 construindo a cidade, enquanto tipo
uma nação que nesse período estava na escravidão. Escravidão. E hoje não tem nenhum país africano, se a memória me falha, que tem 100 anos de independência. Olha, 100 anos de independência. Entendeu? Não tem nenhum. Não sei, talvez esteja falhado agora, né? Então, você olha só, quando vem num contexto de colonização, que depois da colonização, daqueles 500 anos houve uma guerra civil, porque alguns colonizadores não queriam sair do país, aí incitaram os próprios nativos para lutar contra eles mesmos, e aí acabou destruindo várias coisas da própria nação, e aí trouxe essa questão da fome, guerra, toda essa destruição. E aí o que aconteceu? 30 anos para cá, o ser humano ele correu atrás para melhorar a sua saúde física, para se alimentar, para combater a fome. Esse era até o lema, né? Fome e guerra, né? Para combater a guerra e a fome. Então, fome. Então, o esporte, ele era fora de questão, tipo assim, voltado ao bem-estar. Ficava em segundo plano, ficava, né? nem em segundo plano, Terceiro, ele estava lá. Eu queria ficar bem, queria ficar saudável, pelo menos eu ficar saudável para conseguir vencer na vida. Então, a ideia é conseguir alimentar-me, ou né, satisfazer, ou lutar com a fome, para conseguir. Então, não tinha. Mas hoje você consegue ver já com o desenvolvimento levemente acontecendo, a influência também sul-africana, você consegue ver aqui alguns moçambicanos praticando atividade física como forma de um esporte, como um estilo de vida. Mas é uma porcentagem bem baixa, assim, em relação ao começo. Sim. Lá na Venezuela, vocês qual o tipo de acesso à questão da mídia aqui do Brasil que vocês têm lá? Tem alguma coisa? Por exemplo, Moçambique eu sei que tem muita... chega novela brasileira lá. Lá consome muito também a novela mexicana, né? Mexicana? A brasileira também, mas a mexicana é muito mais forte. Programas de televisão. Sim. Tem muito ator, artista brasileiro que vai para Moçambique, sim, né? Por causa, acho que é porque a questão da língua também, sim, né? Que favorece. Favorece bastante. Na Venezuela, o povo tem uma visão do Brasil em que sentido, José? Não, a gente fala sempre assim que nós somos um continente, somos vecinos, mas infelizmente Brasil foi colonizado por a língua portuguesa, porque toda Latinoamérica fala espanhol e Brasil fala português, mas estamos no mesmo continente e lá tem atores, fazem de aqui mandam para lá novelas brasileiras, o Rei de Gado. Tem também, passou lá? Passou lá. Minha irmã fala comigo, não, estou olhando na televisão, o Rei de Gado fala de vários... Sabe, não conhece essa novela, né? Conhece? Já ouviu falar? Passou umas 500 vezes já. Ela pergunta para mim, onde lá tem uma cidade, como que fala? San José de Rio Preto. E eu disse, sim, San José de Rio Preto. Não, o Rei de Gado fala disso. O senhor acompanhava? O senhor acompanhava lá a mídia daqui do Brasil? Ou... Não. Qual a mídia predominante lá? A influência que vem. Por exemplo, Moçambique, a gente tem muita influência dos países dos Estados Unidos, que é muita influência que a gente consome, e da África do Sul, que está mais próximo aí. Não, lá eu falo assim, é uma transculturização. Porque tanto Brasil como Venezuela, os demais países, ele pega patrões cultural de Estados Unidos, de Itália. Tem o acesso, né? Tem acesso, a pessoa pode, né, os seus filhos podem consumir, tem acesso. Tudo isso aí, tudo pode... E tem acesso à cultura porto-riquenha, de la isla de Porto Rico, que eles cantam muito flow, como que falam. Aqui é música funk. O funk? Rola o funk também lá? Lá? Nossa, tá em todo lugar. Tem mesmo, já ouvi. Que legal. Funk caribenho. Quando fala funk caribenho, o foco mais forte é em Porto Rico. Porto Rico, que tem que o cara que chamam, que o nome ahorita fala. Bad Bunny é Coelho Malo.
em espanhol. Bad Bunny. Em inglês, Bad Bunny. Então, ele tem um jeito de cantar muito ruim. Ruim demais. Então, Funkeiro mesmo. Nossa. mas ruim no sentido da letra A dele. letra não presta pra nada, não. Então, os moleques gostam demais. Gostam. As molecadas, né? As de molecadas. letras. Ellos quieren la música y pero Venezuela siempre él dio oportunidades también a mucha gente extranjera. A época de la Segunda Guerra Mundial, allá llegó mucha gente de Alemania, de Italia, de los países árabes, Portugal también llegó allá. Y mi povo lá predominó mucho la colonia italiana y la árabe. Llegaron allá con conocimiento de agricultura, construcción, cabeleireiro. Certo. E aí ficaram. Aí ficaram, para acabaram. ainda estão lá. Entendeu? Eles falam que a Itália, eles nunca vão mais. É pra você ver como que é, né? Tá lá. Está lá. E adaptaram sua cultura com a cultura de lá e fusionaram. Aqui no Brasil, a né? comida italiana é chique demais. E eles falam que a comida venezuelana é bom demais. Mistura, né? Legal. É uma mistura. Eu trabalhei como garçom, trabalhei como eu falei assim, restaurante francês, espanhol, árabe. Trabalhei muito tempo. 10 anos. 10 anos. 10 anos. Aí não tinha casa, de aí trabalhei. Como estava o boom petrolero lá na Venezuela, em minha cidade era mais. E eu falei assim, não, eu tenho que aprender a falar inglês. Porque tinha muita gente americana lá. Aí comecei a estudar inglês. Aí saía do trabalho, era cansão demais, porque entrava na manhã, saía às 3 da tarde. 3 da tarde, a estudar inglês. 6 da tarde, voltava outra vez ao trabalho. Chegava à casa, 12, 1 da manhã, e además que chegava muito alegre. Pues. Mas, pero deu certo, porque Com certeza, aí legal. pude fazer minha casa, fiz estudo, minha filha estudou. Agora a minha filha maior é licenciada em Educação Especial. Minha esposa também é licenciada em Educação Especial. E tenho um filho aqui que eu inculquei a ele, estuda e se prepara, para que você não vai passar trabalho. Entendeu? E eu coloquei ele em uma escola industrial. E ele, não, que não gosta. Vai estudar na escola industrial. Salió técnico industrial em manutenção da ar. Onde está? Em Campinas, com uma boa empresa. Que legal. Então, tenho esses 3 filhos só. A gente tava conversando esses dias a respeito da falta de mão de obra, né? É isso. Que tá acontecendo aqui em Sorocaba, na região. Tá faltando gente para trabalhar em determinadas situações. Ele falou para mim, pai, tá outra empresa que está dando oportunidade de ganhar um pouco mais. E eu, fica calma, não vai queimar sua carteira de trabalho. Aqui brinca, fica calma aí. A empresa dele, quando olhou que ele ia embora, chamou, aumentou. E valorizou ele, que Valorizou, bom, né? porque Isso é muito bom. ele sabe trabalhar. Que sabe. legal. Sabe. Ele tá no Brasil. Ele que veio primeiro, né? Ele veio primeiro, aí já veio pra estudar. Aí ele veio pra cá pra poder estudar. Não, ele estudou lá. Ah, ele estudou lá. Lá na que Venezuela. legal. Ele veio estudou pra lá. cá. Então ele veio trabalhar. pra cá já pra Já. trabalhar. Emprego. Que legal. Em Campinas, né? É. Agora, vocês hoje, Bernardo, 10 anos de Brasil, José 3. Hoje, você tá aqui em Sorocaba, tá empresário, vendedor, professor, trabalha com ações sociais. Fala um pouco aí, como é que você tá? Qual que é o seu dia a dia hoje? Como as perspectivas suas? Olha, Quando é que vai para Moçambique? que Vai... responsabilidade. Então, 10 anos aí, uma década, né? Passou rápido, parecia que eu cheguei ontem. Com esposa, né? Com a esposa. Casou no Brasil. Eu falo que primeiro é um sentimento de gratidão, né? A nação brasileira. Não foi tudo de mar de rosa, né? Foi um período que o sol brilhou para todo mundo, a chuva caiu também para todo mundo, eu passei por isso.
Desde a crise hídrica, depois estiagem, depois crise política. Greve dos caminhoneiros. Todas essas Tudo que crises, foi, né? tudo que aconteceu nesses 10 anos ali, eu passei, né? Tive que passar também por isso, desemprego, nível que aconteceu. Tem horas que desanimava. Desanimava bastante. Falar, vou voltar. E não desanimava, mas até desesperava, porque quando você é estrangeiro ainda, né? Você fica naquela situação, puxa vida, como que vai ser, né? Porque para o brasileiro, eu sou daqui. Agora, É verdade. Como estrangeiro. Estrangeiro, como que vai ser? É uma situação muito mais Longe complicada. da pátria, longe da família, né? exatamente. Crises, assim, passei umas crises bem complicadas, mas superei. E aí que tive que se ressignificar, né? Então, fui testando algumas variáveis, assim, dando aulas de francês, por exemplo, depois aí parando, abri uma loja na área de fitness, né? Tem academia, né? Fui dando aulas de zumba, trazendo a cultura, fui testando aí algumas coisas, né? Legal. E hoje, praticamente, eu estou focado, eu sou pintor profissional, né? De alvenaria, então tudo que for pintura aí, então, eu pinto ali as casas, né, nesse sentido, comercial, industrial. E aí, sua esposa também tá... Isso, a minha Mostra esposa, aí. A minha esposa também. Né? A minha esposa também tá com essa empresa dela, que Legal. é Mix Cake, né? Mix Cake. Fazendo Mix empreendimento. Cake, empreendimento lá também, é um projeto bacana ali, são Olha que local. doces maravilhosos, brownie, cone e bolos, né, que ela faz aceita por encomenda, algo bem bacana. A gente vai colocar na descrição o telefone dela. Opa, obrigado. Vou deixar lá. E essa questão, além dessa pintura, eu estou perspectivando ali, pensando que daqui a 5 anos que vai ser da minha vida, né? E aí já estou fazendo outra faculdade, que eu falei, né, no começo, de arquitetura e urbanismo, para fazer essa conexão com a minha área profissional de pintura. Você está fazendo arquitetura. Estou fazendo arquitetura. Legal. Então, mas aí, quem sabe, vai ser uma incorporadora, uma... Com certeza, com certeza. Mas eu estou perspectivando, olhando mais para o mercado ali já internacional, porque eu falo assim, desde que eu estou aqui, se surgir algumas oportunidades para fora, eu já vou dizer que foi bom quanto durou, Com né? certeza, com certeza. Cidadão do mundo. Cidadão do mundo, né? Então eu já vou trilhar em outros mares, né? Porque a certeza, ideia... legal. Tenho forte vontade de voltar para Moçambique, né? Até para ajudar também no desenvolvimento social lá na comunidade, porque eu saí de bem, né? Não saí ruim. Então eu queria dar essa agrado também para Moçambique. Tanto que, como forma de agradecer, para não dizer que moçambicanos, não esqueci de vocês, eu elaborei um projeto, né, social também para atender ali umas 500 crianças, 200 mulheres, né? Viúvas e crianças órfãs nessa comunidade, uma comunidade bem carente. Preciso dizer o meu grato, porque eu sou um ser social, né? Eu fui acolhido com pessoas. Vim na nação brasileira sozinho, praticamente. Não tive nenhum Como centavo. que é o nome da sua comunidade lá? Hã? O bairro que você morava? Aí. Maputense, né? Maputo, né? Mas tinha um distrito lá em Maputo, não? Maputo que é capital. Mas tem outras cidades, né? Mas sou grato aqui, porque hoje estou já sendo com uma família, estou com um filho, né? Eu sou muito grato ao Brasil nesse sentido. Dessas dificuldades que eu passei, que eu ressignifiquei elas numa oportunidade, estou avançando. Cresceu como pessoa? Cresci como pessoa, como profissional, como ser humano. Então, eu tenho, acho que, trilhões de motivos de agradecimento. De gratidão, né? E talvez 10 motivos de reclamação. Não tem como, né? Tem muito mais vitórias do que derrotas, né? Derrotas. Aprendizagem, né? Aprendizagem. Eu levo isso como aprendizado. Isso mesmo. Eu não levo eu levo como aprendizado, porque deveria estar muito mais pior, né? Mas para significar avançar e levantar. Esse projeto seu que você está falando, você pretende fazer no Brasil esse projeto? Então, no Brasil eu já fiz vários projetos, né? Tá. Já fiz vários projetos Aí aqui da comunidade. Eu quero fazer uma viagem depois de 7 anos sem ir para Moçambique. 7 anos. Então eu quero voltar lá para conhecer, para revitalizar, rever os amigos, família. E aí poder nesse braço, nesse coração social, levar esse projeto para lá. Fazer alguma coisa lá por um período de 40 dias. Entendeu? Depois eu poder regressar ali. Tá Quem certo. sabe se tiver outras oportunidades. Sim, porque quando você sai de uma nação, de uma cultura para outra, de uma cultura, e você fica 10 anos numa outra, então quase quando voltar tem que reconstruir. Tem que resetar, né? Tem que resetar. É verdade. Então eu vou lá sondar mais a terra, ver como que tem e tal. Mas eu, por enquanto, estou aqui ainda
colaborando no que for, projeto, tem alguns projetos aqui nacionais, para Nordeste, para o ano que vem, quem sabe aí, abraçando lá para Pernambuco, lá para Bahia, alguns amigos convidando para fazer alguns projetos sociais, porque eu sempre gostei. Quando nós somos moçambicanos, eu falo assim, então nós somos brasileira. Os meus pais, eles torceram por mim. O que eu ganhei dele torceram, mas Entendeu? se money, dinheiro, nada. Então, foram assim, conexões que foram gerenciando, ajudando e eu construindo a família na base nisso, essa oportunidade. Entendeu? Então, mas eu sou grato a eles, né, pelo fato deles me apoiarem, assim, moralmente, entender? Até espiritualmente mesmo, esse braço, estamos com você, hein? Estamos com você. Então, Não temos grana, mas estamos com você. Estamos juntos. Então, é isso mesmo. Esse apoio é muito bom. Então, Né, mas cara? eu sou grato, né, Com nesse certeza. sentido. E a gente vai ressignificando, ganhando um pouco aqui, ganhando um pouco para lá, a gente vai avançando. E hoje a minha esposa, por exemplo, ela tá focada nisso porque a gente tem o nosso filho de 2 anos, né? E a gente fala muito sobre a educação, né? E a gente focou Como é o nome dele? Davi, Davi. Guerreiro. Então a gente colocou assim, olha, foco aí, vamos focar um pouquinho mais para a educação dele, integral, dar todo o cuidado possível. Então eu, Legal. tipo assim, eu trabalho pros dois, né? E Tipo quando assim, a gente é pai e o filho ainda tá muito pequenininho, né? O Rafael é pai novo, você... a gente vai com um pouco de cautela na vida ali, né? Uns passos mais... E depois já. eles crescem. Depois... Não, é fair, né? com certeza. Você, José, qual o seu... E Com 3 anos de Brasil, mais vitórias ou no, derrotas? eu sou muito grato pela oportunidade que o Brasil deu para mim. Apesar de que o tempo que cheguei aqui, estava a pandemia, estava fechado tudo. Mas eu não parei. Você veio numa época difícil, né? Uma época muito difícil. Level hard, não vem pra brincadeira, não. Eu vi no final da economia, ainda tava bom. Você 2013, tava bom ainda. Ainda tava, né? Ele veio no meio da pandemia. E quando eu cheguei aqui, todo estava fechado. Posto de trabalho, tá? Não tinha emprego. Aí só fazia biquinho por aqui, biquinho, não parava. Pode capinar aqui, dá, eu capino. Pode, dá, vai. Pode pintar, pintar. Então, Hoje tá com a sua casa, seu carro. aí, então, Né? a oportunidade, não? Hay que aproveitar a oportunidade, não? Mas, falo assim, se lá no meu país dá uma virada na economia, aí, mas tem tudo lá, tem ferramentas para trabalhar, tem casa, tem família, tem toda a gente está lá. Aí dá uma virada, eu volto para meu país. Entendeu? Né? Entendeu? Isto é um aprendizado que eu estou fazendo por aqui no Brasil. Certo. O senhor tem futuramente, o senhor voltar para sua Sim, eu sei. Porque É a terra natal, né? a terra natal, raízes também. Raiz, isso mesmo. É? Então, e como falei lá no curso, eu vim fazer uma troca de cultura com vocês. O senhor vai aprender. Eu vou aprender de vocês. Quando eu, em meu trabalho, olho assim, arroz, feijão, arroz, feijão, arroz, feijão. Nossa, você não sabe comer outra coisa. Vou fazer uma comida agora para vocês, tá bom. Não, faça o que você quiser. Tá? Eu faço um molho de maracujá com frango. Olha, essa é nova, hein? Então, quando eles, o cheiro nada mais, ele fica, nossa, aí sai de fritar, del arroz, de feijão, nossa. Né? Aí eu fiz assim, molho de maracujá com frango, e di para eles, nossa. E quando eu olhei a panela, fizeram assim, vê. Né? Seu boné pro cachorro. Panela cheia e ficou panela vazia. Pode ser certinho. E é uma troca, pues, de cultura. Porque eles falam assim, não, que não se acham se não comem feijão. Nossa. Cultura de nós, feijão, comeu segunda-feira, já a outra ou a terça. E assim que comemos feijão nossa lá. Você come o feijão por cima ou por baixo? Do arroz. Não, aqui Não, é cultura, não, é cultura. Eu respeito a cultura, é cultura. Aí ainda coloca um macarrão no meio, né? Nossa. E quando eu levo minha marmita para lá. Quando Ele tá com fome, não almoçou. ele não. Diz que ele quando tá vai falando de comer, comida aqui. Tem um doce aqui não comem com sopa.
No. O quê? Sopa. Na marmita. Sopa. Una marmita de sopa. Eles ficam assim olhando, todo estranho. O brasileiro não considera sopa que uma aconteceu? janta. Sopa? Aí eu... E tem arroz e feijão, Mas é cultura portuguesa, né? Por exemplo, sabe quando eu cheguei aqui, quando me serviram a sopa, eles falaram que é sopa. Eles me serviram a sopa e eu esperei ainda a janta. Porque pra mim lá o quê? Você serve sopa como fosse de entrada. a entrada, pode E aí crer. depois eu fiquei esperando assim, cadê a janta? Não sei, aquilo é a janta. Eu lembro uma vez, lembrei de uma história agora. Uma vez eu fui pescar com esse aqui, a gente foi pescar numa represa ali da Light, sabe? Lá na Pururanga. E a gente ficava lá, um dia, uma noite, dormia. Ela dormia não, ficava lá na beira fazia fogueira. Pernilongo davam vida aí. Aí lá pelas tantas, né? Lá depois que você tava lá mais de 12 horas lá na beira do rio, aí os sentidos orgânicos do corpo começam a despertar, né? Aí eu tava atrás perto da barraca lá, esse aqui, mais outro colega e outro lá na beira do rio, e eu escutando eles falando assim, esse aqui falava assim, puta, cara, o feijão com linguiça agora. Calabresa. Eu ia jogar na panela e ia comer tudo, não sei o quê. Tinha acabado a nossa comida. Aí nós começamos a falar de comida, cara. Imagine. Mas o ser humano, quando ele tá com fome, ele fica falando de comida. Quando tá com sono, ele fica, puta, eu na minha cama agora, não sei o quê. Então tem essas coisas, né? Social, né? Gente, mudando um pouquinho de assunto, porque nosso tempo tá quase, mas ainda tem uma questão que eu quero levantar, que eu acho importante ainda, nessa troca de conhecimento e de cultura que a gente está tendo hoje aqui. Vocês repararam esses dias aí, nos noticiários, o que está acontecendo lá em Portugal? Vocês viram a respeito lá da xenofobia, que os brasileiros tem alguns brasileiros foram atacados, né? Chocado lá. Uns até forma física, mas outros com xingamentos. Como é que você acha que ainda nessa né, infelizmente nessa época que a gente vive ainda ter esse tipo de situação no mundo é triste de ver, né? Quer falar, Bernardo? Racismo. Racismo, preconceito. O cara falando pro brasileiro lá, falando assim, volta pra sua terra, o seu vagabundo. Bueno, nós quando chegamos aqui, que fomos à Polícia Federal fazer RG, Posso documento. O seu? Sabe o que falaram para nós lá? Uma funcionária lá. Você não deveria estar aqui, você deveria estar em seu país. Falou para nós. O que ele falou? Que nós não deveríamos voltar ao nosso país. Aqui, um policial federal falou isso pra você. Uma funcionária. Uma funcionária. E eu fiquei, como? Você não deveria estar aqui. Então, nós estávamos canalizando para ficar legal no país. Certo. Não tem problema nem nada. E chega e recebe uma recebe dessas, essa aí, quebra as asas. desanima, né? Dá vontade de voltar, né? De voltar. Eu falei com minha esposa. Vamos voltar daqui, porque o Brasil não presta. Preconceituoso. Você vê, né? Isso, e o senhor viu que é totalmente diferente, né? É totalmente diferente. Ainda tem, não. É diferente, mas tem, né? Nem né? Não é em visto de outros países, né? Eu acho que o ser humano nunca é conforme. Em sentido de que se você vai para lá, por exemplo, vai a Portugal porque é a mesma língua, não? Fala aí. E vai mudar de status. E quando chega já, o preconceito que falam para você, ali que fala você. Também, né? Porque, tipo, talvez que acreditam que vindo pessoas do outro país, pessoas de fora, vai atrapalhar as oportunidades no nosso país. E não tem nada. Eu tenho essa visão que não tem nada a ver. Se o país consegue dar o apoio, né? E o país é muito grande, tem muito. Consegue dar esse apoio, por que não deixar? Né? Por que fechar esse. Né? Sim, mas eu olho assim. Tem muita população no Brasil que pode falar assim, verdade, não gosta de trabalhar. Não gosta de trabalhar. Ele gosta de ficar sentadinho e sexta-feira, aí um copão. Aí não tem doenças, nada. Ele esquece tudo. Dívidas,
Quando chega a segunda-feira, tá doente. Volta à realidade, né? Mas tem que trabalhar, porque trabalho tem. Brasil tem trabalho demais. Hoje eu tenho outra visão também. Eu não vou... Você acha, Bernardo, o Brasil um país muito preconceituoso ainda? Eu não digo isso Brasil, eu falo as nações inteiras. O preconceito ela tem um mundo inteiro, mas dependendo da acentualidade, né? Tem alguns lugares Uns mais, uns menos. um pouquinho mais acentuado. Quando você vê, por exemplo, muitos fazem essa pergunta quando me encontram. Você é africano, já sofreu preconceito? Direito e indiretamente já sofri, sim. Quando você vem num contexto africano, o que vem na África? Assim, bate o olho assim, sem pensar nada. O que aparece na visão da pessoa africana? Pobre, miserável, sofrido, com fome, doente, nada de bom. Bateu o olho assim, nem sem falar. Okay, você é da África? Já caiu a lista. Então, você vê, você é pobre, já precisa ver com essa base. Você é negro, pronto, já tem todo aquele abismo. E toda a conversa que se trata, que quando conversa, tem em função disso. E aí, como que é? E as pessoas até perguntaram, como que você veio de Moçambique? Você veio de barca, de Veio aquele bolsa? fugido? Fugido. Mas aqui, o que me salvou, o que me salva, me defendeu, é a minha cultura educacional. Perdão. A minha educação. Porque eu acredito, se eu viesse, assim, talvez foragido, que pedir um asilo, e sem nenhuma formação técnica ou universitária, talvez teria sofrido muito mais. Quando eles começam a conversar comigo, eles veem que, olha só, ele acho que tem uma coisa, ele é um pouquinho evoluído, né? Então, um conhecimento, ele de alguma forma foi um escudo para mim, para me defender de certos ataques ou certas formas. Foi uma saída. Exato, foi uma saída. Mas uma das coisas, por que eu decidi empreender? Porque eu sofria uma certa resistência dentro da escola. Eu já trabalhei no CLT. Mas o que acontece? Quando você está num trabalho CLT, eu vi uma pressão daquilo, o negro é... A visão escravagista ainda, tipo, o cara resiste mais, se ele suportou todas as perseguições, ele consegue aguentar a pressão. Então, tudo que é trabalho ruim, difícil, jogavam para mim. Então, é muita cobrança. Qualquer coisa que acontecia, eu disse, ele que fez assim. Aí chegou um ponto que eu falei assim, olha só, puxa, eu tenho... É um racismo estrutural, né? Eu chegava falando assim, eu tenho tanto valor, eu me valorizava, eu tenho tanto valor dentro de mim. Eu me amo tanto. Eu me amo tanto que não vou me submeter a isso. Uhum. Eu vou levar, porque, só para você ver, os clientes que entravam lá olhavam para mim, elogiavam pela qualidade dos meus serviços que eu prestava. Mas, pelo contrário, dentro da organização, eu recebia tantas críticas que me colocavam para baixo. Mas os diretores não enxergavam. E eu falei assim, então, deixa eu ressignificar isso. Já como vou pegar, eu comecei a acolher todas as pontuações de diversos clientes, pessoas, elogios que eles faziam, tal. Eu anotava, porque na verdade eram elogios da galera que viajava muito também. Só para você ver. Entendeu? Não eram brasileiros que ficavam aqui, eram brasileiros que viajavam. Conheciam outras culturas. Conheciam outras culturas, então a mentalidade deles era aberta. Então, eu comecei a notar tudo, eu falei, cara, tem essas qualidades todas, que são pessoas diferentes. Eu trabalhei em duas empresas aqui. Duas empresas só. E ali, dessas duas empresas boas, ainda chiquérrimas nesse sentido, e ali eu peguei dessas duas versões ali, pontuou que batiam todos os elogios. De uma empresa, os clientes de uma empresa, do outro que nem conhecia, da outra também batiam. E aí formei como fosse que um código aí para mim. Eu falei, cara, se eles estão falando isso aqui porque é verdade, então eu preciso crer e avançar. E fui abrindo. Agora, você vai encontrar assim, xenofobia. Por exemplo, hoje, porque dentro da pintura, porque eu sou o dono da empresa. Mas se eu fosse funcionário, eu ia sofrer certas coisas. E quando eu vou lá, por exemplo, fazer pintar uma casa, eu ofereço conhecimentos técnicos para isso. Então, é sem contestação. Então, hoje, falando assim, digamos assim, a maior arma para você vencer a xenofobia, esse racismo, qualquer tipo de preconceito, é a educação. A partir do momento que você se posiciona, tanto em conhecimento, fala, cara, o que você tem que eu não tenho? Entendeu? Eu estou aqui... Eu não sou teu empregado, eu sou um parceiro. Somos iguais aqui. Então, somos iguais. Então eu tenho meus serviços que eu te oferecer, você está contratando os meus serviços. Então, somos parceiros nesse sentido. Com certeza. Então, não é algo assim que você possa poder me... Entende? Essa é a ideia, mas você vai encontrar entre linhas, assim, de letras gigantes,
essa questão de preconceito, eles falam bem que nossa, tá vindo roubar nosso emprego, tá vindo levando a nossa estrutura. Por exemplo, até você pode trabalhar, mas para ocupar você cargo de liderança, você pode encontrar uma certa resistência. Eu acho um pensamento tão pequeno esse negócio do cara, veio roubar meu emprego aqui. Nossa, ele é chefe. Quem é chefe? Quem é o chefe? Ele é moçambicano. Não, ele é estrangeiro. Nossa, estrangeiro tá mandando em nós. Não, com Ainda certeza. tem muito isso. É muito pequeno isso. Aí, né? então, a mentalidade baixa, né, nesse sentido. Mas a educação, quando você sai... Porque aqui, na verdade, o Brasil, por ser maior, assim, um país maior, as pessoas elas circulam entre Moçambique, elas entre o Brasil dentro. Mas quando você vai encontrar outras nações que são pequenas, elas têm muita facilidade de ir para outros países. Então, quando você vai para transcende a sua cultura, você acaba valorizando a sua cultura, melhorando alguma e a sua mente fica muito aberta. Nós somos meio isolados aqui no Vocês são, Brasil, tipo né? assim, É uma então- ilha aqui na América do Sul, né? Por exemplo, eu fui em 5 países, né? Visitei uns 5 países. Sempre tem uma condição, assim, digamos, financeira muito boa, mas eu conheci 5 países. A minha mentalidade não é a mesma de um cara que nunca saiu do Com país. certeza. Com Então, certeza. se eu encontro venezuelano, não tem nenhum preconceito, não tem nenhuma barreira. Muito pelo contrário. O que eu quero aprender dele para poder melhorar a minha versão, né, de ser humano, né? E também conhecer um pouquinho da Venezuela. Eu tenho um amigo venezuelano. Então, ou cogitar a possibilidade de Padeiro. uma das férias ele visitar lá. Porque para mim hoje é uma oportunidade. Por exemplo, o programa tá aqui, me deu uma oportunidade de conhecer o São José. E um dia eu falei, eu quero falar Venezuela, mano. Eu já tenho contato. E você não sabe, ele mora, a casa dele na Venezuela é a 150 quilômetros da praia do Caribe? Ele quer o Mar Caribe, que fica O Mar do 2 horas. Caribe, Então, a casa dele lá. Você com vê, certeza. eu vejo que eu com uma oportunidade De- de um contato da Venezuela. Ou se eu fazer algum negócio, assim, abrir alguma coisa, tem um contato, tem São José. Pra mim, Network. exatamente isso que funciona. Legal, Agora, legal. se você tem uma mentalidade baixa, Fechada. Fechada, você não vai. bloqueia isso. Você olha ele Com como certeza. adversário. Você como adversário. Nossa, você é estrangeiro. Eu preciso Mais ser um melhor aqui. do que Nossa, ele. não, Ele vai pegar, exatamente. ele Com vai pegar o certeza. que é meu. Com certeza. né? E Legal, legal. Agora, tem muitos venezolanos que estão sofrendo muito de preconceito lá em Chile, Peru. Eles chamam de venecos. Ah, Aqui, os venecos. Los venecos. Ah, los venecos chegando. Colômbia, Chile, Argentina. venecos, sim. Eles chamam de venezolano veneco. Por quê? Falam assim, mas chegou o venezolano. O venezolano sai de lá com a mentalidade de trabalhar. Uhum. Tem muitos que saem com mentalidade fechada. Vagabundo. Eu falo assim, vagabundo. Então, quando o venezolano dá a oportunidade, ele vai trabalhar e vai fazer um trabalho bom. Vai para frente. E que falam o dono do país? Falo eu. Eu falo assim, não, o venezolano estrangeiro vino a quitar meu trabalho. Mas por que você não faz? Por que você não faz o trabalho? Então, eles agora estão fazendo uma encerrada. Em Peru, estão mandando tirar muito venezolano de lá. Mas não lembram as raízes, não lembram a cultura. Quem les libertou? Um venezolano. Simón Bolívar. Simón Bolívar libertou Colômbia, Peru, Bolívia, Equador e Venezuela. 5 países que são Já foi irmãos. uma nação irmã. Uma ali. nação, a Gran Colômbia. Uhum. Era o sono de Bolívar unificar 5 países, 5 nações, solo país. Então, quando as crises migratórias do América Latina, onde chegavam os latinos? Lá na Venezuela. Chileno, peruano, colombiano, argentino, muito. E nunca sofreram preconceito lá. Nunca. O venezolano acolhia. E dava trabalho. Aqui no Brasil, eu falo assim, nunca he olhado nem escutado de veneco, ninguém. Ninguém fala assim. Não, de repente tendrán por ali, não sei, um que outro que fala um pouquinho. Mas a maioria, não, né? pero aqui não. Pero os outros países, nossa senhora. Melhor que vir para Brasil, não para lá. Eu falo assim, porque nós somos irmãos. E Venezuela nunca fechou as portas a ninguém. Nunca, nunca. Infelizmente isso acontece ainda, né? Acontece assim. Como o Bernardo ia dizendo.
Gente, Bernardo, telefone de contato para quem quiser solicitar sua empresa de pintura aí. Opa. Ó, quiser falar aqui na câmera, a gente coloca lá depois na descrição, né? Coloca lá. Nome da empresa. E o Seus telefone. trabalhos, seu projeto social, quiser deixar aí algum recado, um abraço, fique à vontade. Primeiro sentimento aqui de meu gesto de gratidão, né, por esse programa, gratidão Falar Social. É excepcional, foi legal, não sábado maravilhoso, né? Agradece, cara. E falou que a mensagem que eu posso deixar aqui para você que está acompanhando esse programa é que seja forte, resista o processo, passe por o processo e vença, né? A luta é para todo mundo, cada um talvez com os níveis diferentes, mas se você persistir, o segredo é persistência, a constância. Se você persistir, sendo constante, estou sendo redundante nisso para fixar bem, a vitória é certa, o que você almeja, você vai poder alcançar. Então, hoje sou um profissional, né, na área de pintura, é uma fase. Amanhã eu posso trabalhar com outros ativos aí. Mas o meu contato é 15, né? DDD 15 998567230. Minha empresa é Bernardes Pinturas. Você tem uma loja online também, né? Eu tenho uma loja online que vende produtos eletrônicos, né? É o mesmo contato? Pode ser no mesmo contato mesmo, né? Você vende o que lá? Eu vendo desde bateria, carregador portátil, telefones, bom saber, tudo saber. ali. Tem tudo lá na sua loja lá. Tudo lá, que eu vendo lá. Certo. Então, é um prazer aí. Repete aí. Eu 15 998567230. Está à tua disposição. Se quiser também fazer um bate-papo ali, para conhecer um pouquinho mais sobre alguma cultura moçambicana. É muito mais cultura brasileira, né? Como conhecer algumas coisas aqui, como superar alguns obstáculos. Estou aí inteira à disposição aqui para poder servir. Esse é o meu servir. José, quer falar, qual que é a mensagem que você deixa para quem está chegando aí como estrangeiro hoje em Sorocaba e está começando a passar por dificuldade dessas tantas que você passou, que você conhece e hoje venceu, hoje está com a sua família estabilizada, seu emprego, trabalhando, seu carro, sua casa, em tão pouco tempo você já com tantas vitórias, qual que é a mensagem que você deixa para quem está chegando e está passando por essa dificuldade? Bom, vou falar assim, eu criei com minha vovó, e minha vovó falava assim, quem quer passar o trabalho, sai de sua casa. Vai embora de sua casa. Zona de conforto. De conforto. Nós saímos de nosso conforto, nosso país. E quem falou que ia ser fácil? Ninguém falou que ia ser fácil. Então, a gente que vai chegar no Brasil, ele vai encontrar obstáculo. Mas, por suas venas corre sangue libertadora. Sangue venezolana. E o venezolano quando tem que afrontar um problema grande, ele afronta e vai para frente. Enfrenta. E a primeiro obstáculo que vai encontrar, não vai a cair no chão. Se caiu, levantou. E para frente. Eu fiz. Tá dando certo. E tá dando certo. Tá? Legal. Tá dando certo. Parabéns. José, obrigado pela aceitar o convite, Bernardo. Obrigadão, viu? Muito bom. Gente, obrigado vocês aí que acompanharam esse mais um podcast com a gente, o Fala Social. Se você gostou, se inscreve no canal, dá essa força pra gente aí, pro canal continuar cada dia mais crescendo e chegando a mais pessoas, a mais casas aí e com mais poder de persuasão e de chegar em todas as casas. Com certeza. Esse Fala Social é focado para aquelas pessoas que estão aí fazendo a diferença e trazendo, né, experiência, mostrando. É bem legal. Então deixa o like, compartilha aí, que quando você compartilha, você está ajudando não só o canal, mas ajudando aquela pessoa também a ouvir histórias e se inspirar por ela. É isso aí, o link tá na descrição. Valeu, gente. Abraço.